Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Topázio. Hoje nós vamos conversar com duas pessoas fantásticas e que conhecem muito da área de educação. Eu vou ter aqui o prazer de ter o Emerson, que é o diretor de tecnologia do Colégio Bandeirantes de São Paulo, o Maurício, que é o secretário de educação da cidade de Florianópolis e que entrou nessa pandemia aqui com um desafio enorme de manter a produção, vamos chamar assim, os alunos continuando estudando, apesar de remotamente. E nós vamos conhecer hoje esse desafio. Sejam bem-vindos ao meu canal. É bom tê-los aqui e eu queria, já agradecendo a presença de vocês dois, Maurício, começar contigo, cara, para tu me contar o seguinte, como que está a tua vida hoje? Hoje não, nos últimos 4 meses, né? Depois que você começou a enfrentar toda essa dificuldade e as oportunidades que surgiram para resolver esses problemas aqui em Florianópolis. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, Topázio, prazer em conhecer o Emerson. Eu diria que a minha vida está muito melhor, porque eu sou uma pessoa que eu sempre penso no lado bom das coisas. E, para você ter ideia, hoje eu já falei com 822 pessoas, eu contei, né? Hoje eu já falei com 822 pessoas. Hoje eu estou na 7ª live, né? Ontem foram 950. Então, eu diria que eu nunca tive num isolamento social tão presente. Né? Eu tenho dito que o isolamento, ele não é um isolamento social, ele é um isolamento físico. Sim. Porque nós nunca estivemos com tanta gente em tão pouco período de tempo. Tá? Hoje eu estive, por exemplo, em 3 reuniões, 2 de escola e uma creche nossa. Já estive reunido com o pessoal da Câmara de Vereadores, já estive reunido com os meus diretores, os nossos diretores. Eu diria que, por mais que Florianópolis seja uma cidade pequena, não é uma cidade grande, mas, num outro tempo, eu não conseguia, por uma questão de deslocamento... Logística. Né? Logística, eu não conseguiria estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Né? Eu acabei de sair de uma outra reunião para entrar aqui nessa reunião. Eu ainda vou ter, no dia de hoje, mais 2 lives, eu estou aí tentando bater o recorde de ontem, que foram 950. Eu diria o seguinte, a pandemia, como eu disse, eu sempre busco olhar o lado bom, tá? Por maior que seja a tragédia. Tá? Eu quero dizer que a educação no município de Florianópolis, ela nunca mais será a mesma. E só isso vai acontecer em decorrência da pandemia. Sim. E ao longo do programa eu posso comentar o porquê que eu acredito que vai acontecer. E mais, é uma coisa boa que vai acontecer, não é uma coisa ruim, não, porque eu poderia dizer, nunca mais será a mesma e vai ser pior. Não, nunca mais será a mesma e será melhor. Melhor. Muito legal, muito legal. Agora, Emerson, vocês já vinham numa pegada digital no colégio já há bastante tempo, né? O Colégio Bandeirantes é um dos melhores colégios de São Paulo, acho que tem mais de 3.000 alunos, né? Atende uma população de classe média, média alta. Agora, o que vocês se permitiram fazer nessa pandemia, que eram coisas que estavam lá, projetos ainda para desenvolver, e que teve que ser feito agora nesse período de pandemia? Primeiro, agradecer pelo convite, Topázio, um prazer falar com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito e acho uma pessoa com uma visão de mundo muito bacana, a gente trocou muita conversa no período que estudamos juntos e sempre te admirei demais. Então, obrigado pelo convite e prazer te conhecer, Maurício. Já estou nas primeiras conversas, já estou gostando muito. Também sou um otimista como você, acho que a gente tem que olhar o copo cheio, e ver o que a gente pode melhorar, né? No Bandeirantes, a gente começou o processo de cultura digital há 7 anos atrás. O que foi muito legal desse momento agora foi que aquelas pessoas que estavam ficando para trás, do ponto de vista de muitos começarem a se desenvolver e alguns ainda acharem que a tecnologia não ia ser uma coisa que ia acontecer com a intensidade que a gente sempre soube que iria acontecer, mas que com a pandemia a gente brinca que a gente fez em 7 dias, com algumas pessoas, o que a gente tentou fazer em 7 anos. Então, as pessoas precisaram, e na necessidade, elas se reinventaram. E isso, acho que o Maurício deve ter percebido isso aí com a rede também de Floripa. Impressionante a capacidade dos professores de se reinventar. Quer dizer, antes da pandemia, a gente falava muito que o professor era uma
uma classe que demorava um pouco mais para criar coisas novas, e todo mundo que falou isso queimou a língua, porque no fundo os professores hoje estão se reinventando, aprendendo novas formas, aprendendo metodologias ativas que há muitos anos a gente falava que tinha que vir para a educação, que tinha que acontecer de um jeito mais forte. Os professores começaram a trazer para o dia a dia, e a grande conquista foi conseguir trazer aqueles que estavam ficando para trás, trazer eles para um momento junto com todo mundo, né? Pô, que legal. Maurício, você é um cara que gosta muito de estudar, fez a faculdade de administração, fez mestrado na engenharia de produção, que não é fácil, depois fez doutorado, pois não contente, fez 2 pós-doutorado. Então, você sabe muito bem a importância da capacitação na vida de um profissional, e pelo investimento que tu fizesse na carreira, e eu te parabenizo, porque isso não é fácil. Fica provado isso, né? Qual foi o teu primeiro desafio com o teu grupo de professores na hora que você disse, bom, ferrou, agora nós temos que ir para casa e temos que acelerar essa nossa transformação digital? Sabe, Topázio, eu tive a honra mesmo, as pessoas inclusive não entenderam porque eu estou usando essa palavra honra, de participar de um momento que foi um dos momentos mais difíceis de um prefeito, que foi a reunião do dia 16 de março, eu estava no gabinete do prefeito, onde a Secretaria de Saúde olhou para todos e disse o seguinte, as escolas terão que fechar. Eu me lembro que naquele dia o Jean olhou para mim e disse assim, Maurício, agora? Eu assim, agora é o seguinte, se a saúde diz que tem que fechar, nós temos que fechar. E eu saí daquela tarde do dia 16, vim caminhando para a Secretaria de Educação, fui até o 9º andar, me reuni com a nossa diretora Raquel, que é a nossa diretora de Educação Fundamental, uma professora de tecnologia, e disse o seguinte, Raquel, as escolas amanhã estarão fechadas em Florianópolis. As nossas creches estarão fechadas. Raquel, nós não temos nada de tecnologia. A Raquel olhou para mim e disse assim, temos, professor? Temos primeiro, o senhor é um entusiasta da tecnologia. Desde 2017, o senhor colocou como tripé tecnologia e inovação. Segundo, nós temos professores aqui na nossa rede, são professores de tecnologia. E o seguinte, professor, olha aqui o computador. Eu já pensando nisso, eu estou vendo aqui um portal. Eu assim, não acredito. No dia 17, nós fizemos essa conversa. No dia 19, Emerson, nós colocamos no ar o portal educacional. Um repositório aonde, numa plataforma colaborativa, que é no Google Classe, Sala de Aula e assim por diante, nós temos hoje, depois de quase 4 meses as escolas fechadas, uma plataforma onde eu tenho lá, separado por escola, por creche, educação especial, educação de jovens e adultos. Eu clico lá e vou dar um exemplo. Eu clico na escola Adotiva Liberato Valentim, na turma do 1º ano. Lá eu vou ter o material das crianças para a semana de aula. E aí, Topázio, tem uma coisa que o Emerson falou que é muito legal. Eu quero dizer o seguinte, se não fosse a pandemia, eu ia montar uma comissão, eu ia fazer um estudo, e nós ia ficar 4 décadas para pensar em como fazer educação à distância. Como fazer inimigo do ótimo. O bom inimigo não do ótimo. Presencial. E o bom inimigo do ótimo, eu disse o seguinte, pessoal, vamos fazer. E eu quero dizer o seguinte, foi uma capacidade extraordinária de aprendizado de todos. O portal está no ar, as famílias estão gostando, começamos a evoluir. Hoje eu tenho no portal um podcast chamado Educa Floripa, onde eu estou fazendo, como tu estás fazendo aqui, eu entrevisto pessoas, as pessoas estão gravando live no Instagram, no Facebook. Então, é um negócio que virou o quê? Como disse o Emerson, metodologias ativas e uma grande comunidade de tecnologia. Agora, os assassinos de ideia, eu não gosto deles, entendeu? Porque eu sempre digo que tem 2 tipos de assassino de ideia. O primeiro que mora dentro da gente. Sim. Esse é o pior de todos. Porque se eu saísse da sala do prefeito e viesse conversando, pensando, meu Deus, como é que vai ser? E eu estou com esse problema, eu tenho... Meu Deus, problema, eu fico sempre do lado da solução. E eu não fico do lado do problema, porque o problema, a gente vai se enterrando no problema. Sim. E aí as pessoas foram se inteirando. E o maior de todas as questões está no exemplo. Topázio e Emerson, eu fui ler livros
dos grandes compositores de Mozart, Beethoven, aqueles vou fazer propaganda aqui, da Folha de São Paulo. Eu li o livro de historinha, minha equipe fez a produção e está lá no nosso portal. Pô, se o secretário, durante o dia, arrumou tempo para fazer, por que eu não posso fazer? Ou seja, é papel do dirigente não mandar e não ficar dizendo que tem que fazer. Ele tem que fazer também, porque aí você contagia todos positivamente. E hoje o portal é algo que não tem mais retorno. Né? Não tem mais retorno. Já se incorporou, né? Já está incorporado. Se incorporou na cultura da educação do município. Que bacana. Agora, Emerson, e os teus alunos? Eles já vinham, de certa forma, numa cultura digital, de inclusão digital, mas agora eu vi outro dia um pronunciamento teu que eu achei muito interessante, que você tem que administrar também não só essa questão de cognição, de passar conteúdo, mas a questão emocional, a questão dos sentimentos. Eles não se encontram mais, eles não vão mais na escola, um amigo não fala com o outro. Como é que vocês administraram isso aí no Colégio Bandeirantes? Topaz, a gente sempre entende que a escola é um lugar de encontro, é onde os alunos vão se encontrar a grande questão é o de relacionamento. Quando a gente encontra com um ex-aluno, dificilmente um ex-aluno vai lembrar de uma aula de história que falou sobre um determinado tema ou sobre uma aula de matemática que pode lembrar do professor, mas normalmente a gente fala de relacionamento. Lembra dos amigos, né? Dos amigos. Então, isso é o que marca. A escola é isso, né? É o encontro de jovens. O que a gente percebeu logo no começo é que, assim, essa molecada, eles estão altamente conectados. Então, como o Maurício falou bem, não é um distanciamento social. Para eles, acho que eles estão... Agora que os pais permitem eles ficarem mais online, porque antes ainda tinha o controle dos pais, agora que os pais permitem, eles estão mais conectados ainda, estão trocando mais informações. Então, esse distanciamento não existe e essas relações, elas não deixaram de existir. O que a gente está olhando muito agora para o futuro o que, dado que os nossos professores estão agora ainda mais capacitados a usar a tecnologia, é a gente entender onde que a tecnologia vai poder substituir aquilo do trabalho humano que não é humano. Então, atitudes repetitivas, por exemplo, como correção de prova, algum tipo de aula que o professor não precisa dar a mesma aula 12 vezes para 12 salas diferentes. De repente, eu acho que agora está ficando claro que dá para ter uma videoaula e a gente fazer algum modelo de sala de aula invertida, e que aproveitar melhor o tempo do professor, né? O tempo do professor com o aluno. E aí o professor poder olhar para o aluno em algumas outras dimensões, não só na dimensão cognitiva, porque hoje fica muito com o olhar de desenvolvimento cognitivo. E aí o professor poder cuidar do emocional, poder cuidar do intuitivo, poder a escola trabalhar um pouco mais a questão física. Certo. A alimentação, por exemplo, é uma coisa que a gente fala muito pouco de alimentação com os jovens, né? É uma coisa que na escola passa meio desapercebido, assim, não tem um foco de falar disso. Não tem tempo para falar nisso, né? Porque você fica no cognitivo, né? E então, com a pandemia, o que eu acho que está ficando muito claro é que a gente não precisa não precisa do tempo do aluno na escola para trabalhar o cognitivo. Outros conteúdos. A gente pode fazer os conteúdos, a gente pode fazer de outras formas. E isso Legal. Eu acho que para o Brasil vai ser interessante, porque o Brasil tem um déficit, por exemplo, de professores de física, professores de química, professores de matemática. A gente não tem pessoas para todos os nossos alunos. Mas hoje o que a gente está vendo é que se a gente tiver uma rede que seja uma rede conectada, um professor você pode trocar conteúdo. E um professor pode dar aula para milhares de alunos, né, Topaz? A mesma aula vai funcionar. Temas específicos, né? Temas específicos. Agora, o Emerson, nessa tua linha dos alunos, Maurício, e o desafio com os alunos, porque tu tens um problema aí em Florianópolis, imagino que tenha, que nem todo mundo está conectado. A internet não chega na casa de todo mundo, ou chega? Duas questões. Primeiro, isso que o Emerson falou, da sala de aula invertida, e do professor que não é mais aquele que a gente tinha do passado. Eu, olhando o Topázio, eu vejo que ele deve ter mais ou menos uns 25 anos, né? Então, como eu, assim, e a gente deve lembrar que, na nossa época, o professor era o cara. O livro, muitas vezes, só ele tinha o livro.
Então, Sim. ele era o saber, ele era o conhecimento. E essa pandemia mostrou para nós o óbvio, que é o seguinte: hoje, com um clique, eu tenho 250 mil aulas diferentes do mesmo assunto. Sim. Então, o professor, na escola presencial, ele já estava sendo, como usando a linguagem aqui do Manezinho, o Topázio Hermes não vai entender, ele já estava sendo intisicado, né, por essa tecnologia. Ele não pode mais dar essa mesma aula. Por Sim. quê? Enquanto o professor está ali falando, a maioria dos alunos tem um celular e já pesquisou aquilo que ele está falando, já teve 4 aulas que ele baixou na frente ali do professor. É. Uhum. A aula presencial, ela foi mudando, e a pandemia, que fez com que as escolas fechassem, só aumentou essa velocidade e capacidade de aprendizado. Tá? Uhum. E sobre essa tua pergunta, eu vou dar o exemplo de Florianópolis. O que nós temos em Florianópolis? Nós temos as aulas pelo portal, nós temos as aulas no Facebook, nós temos as aulas no Instagram, nós temos, agora com a possibilidade da Câmara de Vereadores, que nos cedeu o canal de TV, vamos ter um canal de TV, e aqueles pais ou aquelas crianças que não querem ou não têm acesso à tecnologia, podem ir na escola de maneira organizada para não dar aglomeração, agendado com o diretor usar o nosso laboratório. Todas as nossas escolas têm laboratório. Na nossa gestão, nós compramos, Emerson, um data show e um laptop para cada uma das nossas 541 salas de aula. Isso eu duvido, que nós temos aí mais de 5 cidades no Brasil, onde as escolas municipais têm data show, Wi-Fi e laptop em todas as salas de aula. Pode pegar emprestado o laptop e levar para casa com termo de responsabilidade, e pode ter um material impresso também e levar para casa. Então, nós estamos dando a possibilidade de acesso. Agora, eu não posso fazer com que, você tem que fazer isso, aí também não. Então, vai muito também da responsabilidade do pai. E mais do que isso, a pandemia nos ensinou também que nós, desde o dia que eu cheguei aqui, eu conheço muito bem o Colégio Bandeirantes, Emerson, e é um exemplo brasileiro, né, para nós todos. Mas desde o momento que eu cheguei aqui, eu tenho falado muito o seguinte: menos aula, menos professor, mais pesquisa, mais projeto, mais o mundo real e mais aula que faça sentido e significado para a criança no seu dia a dia. Uhum. Eu brinco, é o seguinte: no dia que eu aprendi de tongo e ato, imagina, transformou a minha vida. Olha, se o professor que me deu aula daquilo não mostrou a importância daquilo para o mundo real, como disse o Emerson, eu nunca vou lembrar da aula, daquele assunto. Agora, eu vou lembrar daquele professor brilhante que fez meu olho brilhar, porque aquilo que ele estava me falando, eu não vou dizer nem ensinando, porque hoje eu vejo que o professor, ele ensina, ele aprende, mas ele é o grande mediador hoje. Tá? Uhum. Eu vou lembrar, não do conteúdo necessariamente, conteúdo eu vou no Google, mas eu vou lembrar daquele professor que me fez despertar para ir além do mínimo necessário. Esse é o cara, esse é o professor de hoje, que é um grande desafio, com certeza. Pois é, agora deixa eu mudar um pouco o prumo da nossa conversa, o rumo da nossa conversa, para tentar imaginar com vocês essa experiência que vocês têm na área educacional. E aí, Emerson, eu sei que você tem uma experiência grande, trabalha há muito tempo, já teve uma experiência pública também na Prefeitura de São Paulo, né? Fez GV, fez administração, fez INSEAD, fizemos juntos lá. Como é que eu posso pegar tudo isso que nós aprendemos de anos e levar isso para a educação de jovens e adultos, em especial na capacitação das novas profissões que estão vindo por aí? Porque a gente vai ter uma enxurrada de pessoas lá da comunidade, lá do bairro, que perdeu o emprego e que agora precisa se recolocar. E aí, Maurício, a gente conhece bem Florianópolis, mas Florianópolis tem uma vocação turística, uma vocação para a área de serviços, uma vocação para a tecnologia, uma vocação para empreendedorismo, né? E talvez aí alguma coisa na área do comércio também, porque Florianópolis é uma capital que recebe muita gente. Agora, todo esse pessoal precisa ser capacitado. Isso que nós aprendemos, sob o teu ponto de vista, Emerson, como é que eu poderia traduzir isso
para políticas públicas onde a gente pudesse organizar essa nova capacitação dos nossos profissionais? Topaz, eu acho que a gente tem que investir muito em educação em rede. E aí, quando eu estou falando de educação em rede, não é... Você precisa, claro, da infraestrutura de rede Wi-Fi, de máquina, mas no Bandeirantes já há 4 anos que a gente não faz mais nenhuma capacitação de uma pessoa para N pessoas, ou seja, aquele modelo tradicional que você vai ter uma pessoa passando conhecimento. A gente cria algumas coisas com valor, mostra para uma ou outra pessoa que a gente sabe que são os grandes disseminadores ali, que são pessoas que os outros encostam para aprender, e a gente começa a fazer uma capacitação 1 para 1. Se a gente for olhar, isso hoje já acontece muito na escola, mas fora da escola também, quando alguém quer te ensinar alguma coisa hoje, ele pega o celular e faz assim para você, dá uma olhada nisso aqui. E quando é essa interação 1 para 1, você presta muito mais atenção aqui do que se for numa sala com muita gente trabalhando junto. Então, eu acho que para fazer uma mudança de verdade, eu acho que a gente precisava começar a estimular que os nossos treinamentos, as nossas capacitações começassem a acontecer em rede. Então, dar muito acesso para as pessoas, acreditar que as pessoas têm vontade de desenvolver, porque muitas vezes a gente se põe numa posição de achar que somos nós que temos que ajudar o outro a se desenvolver, e, no fundo, o que a gente percebe... pode ajudar o outro, né? Um pode ajudar o outro, e a nossa interferência pode ser criar cenário. Sim. Eu acho que não necessariamente induzir as pessoas a estudarem um determinado assunto. Porque lá na ponta, a pessoa que sabe qual é a necessidade dela, e se você dá recursos para ela e alguns estímulos, e a busca por emprego, acho que não tem a busca pela... Estímulo maior, né? Não tem estímulo maior, você vai querer aprender. Então, acho que abrir muito tecnologia para as pessoas, para elas terem acesso a esses conteúdos diversos que tem na internet, já é um caminho, e depois a gente conseguir induzir algumas coisas que a gente acha que possa ser importante. E vendo o que pega e o que não pega. Por exemplo, as questões de desenvolvimento de software, nós no Brasil temos que achar uma solução para ter mais desenvolvedores, porque cada vez mais a gente vai ficar dependente de linguagem de máquina, e a gente não tem o jovem entendendo que isso é uma oportunidade de vida para eles. E o que a gente costuma dizer aqui é que um jovem que vai estudar desenvolvimento de software, ele muda de turma, né, Topázio? Assim, ele ele deixa de andar com um grupo e passa a andar com outro tipo de pessoas com mais capital cultural, mais capital intelectual. Então, isso também leva essa pessoa para uma outra posição. Legal. Então, acho que esse é um caminho. É uma ideia, essa questão da educação em rede, né? Maurício, e como é que você vê isso em Florianópolis? Como é que a Secretaria de Educação Municipal poderia ajudar nesse processo? Eu entendo que eu vou usar o conceito de educação colaborativa. O Hermes falou educação em rede, né? Que pode ser a mesma coisa. Eu gosto muito de um conceito de liderança do Stephen Covey, onde o Stephen Covey diz que o líder é aquele que consegue tirar um valor de dentro de uma pessoa que nem ela sabia que tinha, mas é dela. Então, a educação ela é transformadora. Então, eu entendo que o papel do professor é mostrar para o estudante que ele pode, a começar a mudar o nome, não é aluno. Aluno é aquele ser passivo, né, que fica sentado escutando o sábio professor. O professor ele tem que ser aquele que faz com que o estudante, que é aquele ser andante, caminhante, né, aquele que questiona, que diga o seguinte: você pode, você consegue, basta fazer, para criar basta crer. Né? Então, eu acredito que esse é o papel da educação, de a gente ter cada vez mais professores que acreditem nos nossos estudantes, nos nossos jovens, e dizer o seguinte: você pode. Eu, Topázio, tenho conversado muito nesse período agora de pandemia com muita gente, onde eu tenho dito o seguinte: não vamos educar pelo não, vamos educar pelo sim. Não pode, não dá, é difícil, não vai dar certo.
Isso é muito de uma cultura da nossa cultura brasileira, onde a gente tem um filho em casa e diz, ó, não pode colocar a mão aí, pode quebrar, não pode botar a mão no fogão, pode queimar, não pode não sei o que, não pode. E isso vai incutindo na cabeça da criança, e essa criança que chega na escola, de tal maneira que ele não pode nem ir no banheiro, tem que pedir, né? Então, o papel da escola, o papel do professor é empoderar a criança e no sentido de dizer o seguinte, eu sou capaz, e a minha competência está aqui dentro. Então, o papel do professor é fazer com que essa chama que está aqui dentro, ela é natural de cada um, porque todos nós somos bons, todos nós temos competências. Agora, precisa alguém mostrar essa competência, né? Estimular, né? Você que é um empresário, Topazio, provavelmente já olhou um dia uma pessoa e disse assim, nossa, eu estou olhando para ela, eu não dou nada para ela, mas você deu a ela um desafio, e vai lá e faz. E você deu as condições, ela foi lá e fez, e tu, meu Deus, claro. E muitas vezes você, na educação, faz com que o estudante fique sentado ali. Então, o papel, eu acredito, da escola é nesse sentido de você transformar as pessoas. E por que eu falo educação colaborativa? Porque aí o exemplo é fundamental, né? Mais do que, como disse o Emerson, uma aula onde um cara vai falar para 500 pessoas o como fazer, mas vale um cara que já fez e contar para o outro como que ele fez. Ó, eu fiz assim, e olha lá, é lá na minha escola que eu estou fazendo, estou transformando a minha escola. Ele olha e diz, nossa, eu também sou capaz, se ele pode, eu também posso. Né? E a tecnologia permite isso hoje, né? Quer dizer, você pode interagir, né? A tecnologia hoje, ela faz você ir a qualquer lugar do mundo e levar a tua mensagem a todos. De novo, basta você, enquanto dirigente, enquanto professor, mostrar para os estudantes ou para os professores quais são os caminhos. Eu, nesse momento, eu estou com um laptop, né? Porque a minha bateria do celular acabou. Eu estou hoje com 7 aplicativos, o Zoom, que a gente está usando é um, eu estou com 7 aplicativos de fazer videoconferência. Essa pandemia me ensinou que eu sou capaz de aprender, entendeu? E antes eu pensava, será que eu vou conseguir? Todos nós conseguimos, mas a gente precisa ser entusiasmado, a gente precisa ter o desafio. Esse é o papel do professor. Né? Poxa, que bacana. Esse é o papel do professor. Que bacana. Eu acredito muito nesse tripé, né? Vontade, capacitação e oportunidade. Quer dizer, ninguém vai para frente se faltar um desses 3 aqui. Agora, se a pessoa tem os 3, todo mundo pode ser incluído, ajudado e, de alguma forma, se colaborar para esse desenvolvimento. Justamente, Topazio, só para te interromper, desculpa, o Emerson, como falou, e eu como educação em rede ou educação colaborativa, esse tripé, se a educação é colaborativa ou em rede, em dado momento vai faltar um ou outro do outro, mas o outro está do lado, e vai todo mundo junto. E ajuda. E ajuda, e ele aprende. Né? E eu sempre sou defensor, do que eu falo, da educação do mundo real. A educação do mundo real não é ler o livro pelo livro, mas é falar da prática. Eu aprendo muito pelo exercício da prática. É a prática, é a execução, é o mostrar, o fazejamento. Mais do que planejamento, que é importante, o que adianta eu ficar 5 anos planejando? O planejamento, eu não tenho resultado pelo planejamento, eu tenho resultado pela ação, pela prática, pela execução. É iniciativa com acabativa, né? Não é só iniciativa, isso aí. É começar e terminar. A gente está indo para o final aqui na nossa... Nós estamos indo para o final aqui no nosso bate-papo, e eu queria abrir agora, então, para a gente encerrar, eu queria ver de vocês quanto vocês estão otimistas com o futuro e o que vocês fazem no dia a dia para não perderem o otimismo. Porque muita gente que está nos vendo, às vezes está para baixo, às vezes está chateado, poxa, eu estou com dificuldade aqui, dificuldade ali. O que vocês, quando acordam de manhã, pensam o seguinte, poxa, peraí, isso aqui eu tenho que fazer diferente porque no futuro isso vai ser importante para mim? Emerson, começando por ti, se puderes colaborar com essa fala final. Topazio, eu estou muito mais otimista do que antes. Acho que essa pandemia, assim como ela trouxe algumas questões que deixaram a gente mais fechado, por outro lado, ela está mostrando uma abundância de coisas. Então, o que o Maurício estava dizendo da quantidade de aplicativos que ele tem, a quantidade de aulas que a gente tem à disposição, a quantidade de
professores que estão gravando, e tudo que a gente for olhando, assim, eu acho que a gente precisa mostrar para o jovem e para a criança que o mundo tem abundância. Se a gente ficar mostrando para os jovens que o mundo é um mundo de escassez, eles vão acreditar nessa realidade e vão construir uma realidade de escassez. Eu acho que a gente precisa mostrar para eles que existe a possibilidade, sim, que se eles se mexerem, eles vão encontrar pessoas como nós aqui, que vão querer ajudá-los, e que tem um caminho. Eu acho que todo dia de manhã, quando eu me pego um pouco desanimado com alguma situação, que somos todos humanos, eu tenho uma prática de meditar. Eu paro um pouco. Eu paro e fico comigo mesmo e falo assim, não, vamos achar de novo a inspiração, porque a gente tem que passar o dia inspirando pessoas e não tirando a inspiração delas. E acho que a gente está tendo uma aceleração para um mundo melhor. Eu acho que muita coisa está sendo dada de transparência. Eu acho que quando a gente aumenta a conexão, aumenta a informação, as coisas ficam transparentes mais rápido. Então, é muito difícil uma pessoa esconder um pensamento dela, por exemplo. Hoje, mais hora, menos hora, o que ela realmente acha aparece. E isso eu acho ótimo, porque a gente acaba com conversa de salinha fechada e a gente tem que estar muito mais aberto para receber e para trocar. Eu acho que é nessa troca que a gente cresce como ser humano, né? Não é... Legal. Maurício, antes de te ouvir, eu queria dar um depoimento aqui. Eu tenho uma amiga que, no início do ano, antes da pandemia, moveu os 2 filhos para uma escola pública municipal. Era mais perto da casa dela, etc. E estava encantada com o desempenho das crianças, a escola. E agora eu perguntei, tá, e agora na pandemia? Não, a minha filha continua recebendo conteúdo, a professora manda e-mail e diz, olha, fulana, filha, tal exercício você não entregou e tal. Então, assim, o trabalho desses teus profissionais que se reinventaram, ou melhor, aceleraram a reinvenção da noite para o dia, numa cidade como a nossa, que estão lá em cada um dos nossos bairros, em cada uma das 500 e tantas salas de aula que nós temos no município, é um trabalho invejável, e só por isso já seria motivo de a gente te parabenizar aqui pelo trabalho que você, e aí no fim do dia, né, aquelas pessoas que estão lá na ponta, que respondem para você e para todo o time aí, estão fazendo, é uma coisa digna de registro, e acho que vai ser exemplo para muita gente para o futuro. Mas o que tu pensa de manhã quando tu acorda para te manter animado desse jeito, rapaz? Não, primeiro, eu sou um otimista por natureza. Né? Eu sou um otimista por natureza. Um cidadão que veio de onde eu vim e onde cheguei, eu só tenho a agradecer. Eu busco não jogar energia fora. A minha energia, a minha energia humana, ela precisa ser sempre colocada para as coisas boas. E eu penso que a vida é curta para a gente pensar bobagem. Né? A vida nunca foi tão curta, né? Que tanta gente, a Covid, né? E é o seguinte, eu sempre penso o seguinte, na hora que a gente pensa bobagem, eu digo que tem alguém pior que eu. Então, eu tenho que estar melhor e eu tenho que ajudar esse que está pior que eu. Essa que é a grande questão. Então, as pessoas que trabalham comigo, elas me chamam de muitas coisas, né? Elas primeiro perguntam se, nunca tem tempo ruim para ti, né? Eu assim, claro que não, entendeu? Inclusive, eu tenho uma deixa, né? O cara diz lá, como é que, se melhorar, melhora, né? Tem gente que diz se melhorar, piora. Eu digo se melhorar, melhora, sempre melhora. Tá? E sobre os nossos professores, Topaz, eu quero dizer o seguinte, foi uma grande alegria tudo que está acontecendo aqui em termos de tecnologia. A necessidade fez os professores se reinventarem e alguns professores descobriram que o professor, além de ensinar, ele precisa aprender. E os professores estão aprendendo e estão colocando em prática coisas que eles diziam para os seus estudantes que deveriam fazer, e eles agora estão fazendo. Então, Topázio, a vida é boa para a gente ficar reclamando. Nem todos, quem sabe, vivem momentos de felicidade e prazer que a gente vive. Então, a gente precisa estar sempre bem para ajudar esses que não estão bem. E aí, se tu me permitir, eu conto uma historinha em 1 minuto. Um dia chegou aqui na minha sala um pai da nossa escola, Brigadeiro Eduardo Gomes, lá do Campeche.
Ele veio reclamar porque ele não aguentava mais a quantidade de coisa que a escola estava mandando nesse tempo de pandemia. E ele disse para mim assim, ele chegou com um copo cheio, deixei esvaziar, né? Ele assim, eu não sou professor, eu sou pai, e não sei o quê, e eu não consigo mais, não dou conta. Eu olhei para ele no olho dele, e quando ele terminou de falar, eu assim, o senhor é pai? O senhor já me disse que é jornalista, já me disse que saía cedo, chegava tarde, agora está em casa. Sabe o que eu quero te convidar a fazer? Faz o seguinte, senta do lado do teu filho, porque tu é pai dele, dá um carinho a ele, vê ele fazer a tarefa. Se tu souber ler, tu deve saber, tu é jornalista, lê para ele, ajuda, dá um aconchego para ele, para ser pai. Isso foi na semana antes do Dia das Mães. No sábado ele me ligou, deixei meu celular com ele. Ele assim, secretário, eu tenho em casa uma pérola que eu nem sabia. Eu assim, quem? O meu filho. Secretário, ele é muito bom. Eu assim, tá vendo? O lado bom da vida é que a própria Covid está fazendo, nesse momento, os pais descobrirem que têm filhos e que moram na mesma casa e não se conheciam. Alguns até se brigando, porque não conseguem conviver. Então, nesse momento, é um momento de harmonia, um momento que a gente tem que ter muita tranquilidade, paciência e pensar. Precisamos melhorar cada vez nós, enquanto seres humanos, para melhorar aquele que está do nosso lado e contagiar esse que está do nosso lado positivamente, porque dessa forma eu salvo o mundo. Tem gente que quer salvar o mundo dando palestra para 50 mil pessoas. Eu salvo o mundo contaminando aquele que está do meu lado, positivamente. E agora já são 2 e assim vai. Essa é a transformação que a educação pode ajudar nesse momento de Covid-19. E lembrar, a Covid vai dar uma grande contribuição para a educação, que é a seguinte, nós sabemos que muitos dos pais não valorizavam a educação. Mandava o filho para o colégio e deixa ele lá. Inclusive, com todo respeito, Hermes, o Topaz não me conhece ele é direito, mas eu sou muito brincalhão. Inclusive no Colégio Bandeirantes. Está com Bandeirantes, é um bom colégio, está cuidando do meu filho. Hoje, eles estão entendendo que o papel do professor é muito importante, porque hoje eles precisam ajudar os seus filhos e não estão conseguindo. Quando a escola voltar, eles vão valorizar muito mais a escola, porque sabem do papel estratégico, usando os conceitos da gestão, para a vida do seu filho. É só e somente a escola que vai fazer essa criança ser alguém na vida, esse alguém para contribuir para a sociedade. É isso, querido. Muito, muito bacana. Eu saio desse nosso encontro esperançoso e sabendo que a gente tem aí na área de educação uma alavanca muito forte para essa retomada, esse momento que a gente vai viver a partir do ano que vem, usando o talento dos nossos professores, dos nossos diretores de escola, que se provam, seja no Colégio Bandeirantes, seja aqui em Florianópolis, uma arma fundamental para mudar e fazer essa virada do jogo. Emerson, meu grande amigo, muito obrigado por ter participado com a gente aqui em Florianópolis. Eu sei que tu está aí em São Paulo numa semana de férias, de folga, trabalhando mais do que se não tivesse, que tirou esse tempo para vir com a gente. Secretário Maurício, querido, olha, hoje você soma mais 2 aí no número de pessoas que você impactou positivamente no teu dia, e eu fiquei muito feliz de tê-los aqui. Esse é um canal que tem esse objetivo de levantar a discussão e levantar essas novas ideias, e a gente continua aí com vários temas a partir de outros encontros como esse. Muito obrigado por terem participado. Obrigado, Topazio, pelo convite. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Essa foi a conversa com Emerson Pereira, diretor de tecnologia do Colégio Bandeirantes de São Paulo, e com Maurício Pereira, secretário da Educação do município de Florianópolis. Ouvimos dos dois, que são entusiastas, que a educação sairá melhor do que entrou nessa pandemia. Aprendemos muito nesse período, trabalhamos muito, a dedicação dos professores e diretores de escola foi surpreendente, e nós vamos virar o jogo a partir desse novo momento que a educação assume na vida de todos nós. Nunca mais as coisas serão do mesmo jeito. Aproveite o conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative o sininho para ver novos conteúdos que virão pela frente. Um abraço.